Aula de número 11, vamos dar continuidade então a essa identificação dos cargos ministeriais. Agora a gente tem um viés que a gente tem que se atentar muito bem, delegando responsabilidades e capacitando líderes em suas áreas específicas. Vamos continuar falando de áreas específicas, conforme vimos na aula 10, né? Vamos continuar falando de áreas específicas e agora com viés de delegação de responsabilidades, que é aquele momento que você começa a se encaixar no corpo de Cristo, com o seu propósito de vida, com o seu ministério. Passando já adiante, sem mais delongas, aqui diz o seguinte, vamos ler aqui. Os encarregados da educação cristã ensino. Veja bem, isso daqui é uma coisa que muitos que já exercem o cargo de liderança merecem um puxãozinho de orelha. Ah, por que, reverendo Giovanni? Por que puxãozinho de orelha? Porque muitas vezes não estão dando importância para o ministério de ensino na igreja. Preste atenção, isso aqui é fundamental para o bom funcionamento da igreja, tá? Quem já está exercendo e não tem um ministério de ensino na igreja, você está com uma deficiência na sua comunidade, tá? Eu vou provar para você. Pronto, não vamos longe. Este curso está te ajudando? É um ensino. Poxa, reverendo Giovanni, está me ajudando muito. Pois é. Agora imagina isso sendo replicado na sua igreja. Alguém ensinando sempre a sua igreja. A sua igreja será uma igreja forte, a chamada firme na rocha, tá? Que a rocha é essa própria revelação da palavra de Deus. Então veja, vamos ler aqui? Compreender a importância dos líderes na área da educação cristã e ensino. Desculpa. Responsáveis por ensinar e edificar os membros da igreja. Efésios capítulo 4, versículo 11, a gente já começa a entrar aqui numa questão, eu vou ler aqui com vocês, Efésios 4, 11, deixa eu ler aqui com vocês, deixa eu só abrir aqui, Efésios, eu quero já começar a falar sobre essa questão aqui. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros profetas e outros evangelistas e outros pastores e doutores ou mestres. Tem algumas traduções aqui que fala mestres, tá? Que é a mesma coisa, é aquele que ensina. Então, vamos começar a compreender essa questão. O ministério o ensino, melhor dizendo, é um ministério também, tá? Por isso que eu falei, tem alguns que já estão pecando, porque eles não têm esse ministério na sua igreja. Você está compreendendo? Deixa eu até trazer uma coisa aqui para você. Você está compreendendo que estes ministérios, se a gente conseguir identificar eles na igreja, conseguir colocar com que eles funcionem na igreja, você já percebeu que essa igreja é uma igreja diferente? Você conseguiu compreender? Fica diferente, não fica? Por quê? Porque ela está em funcionamento. O corpo está ali, em funcionamento. O ensino é um ministério. O ensino é um ministério, tá? Deixa eu passar aqui e trazer aqui a etimologia da palavra que eu chamo de raiz, né? Mestres, a palavra mestres deriva do grego didaskalos, que significa instrutor, ou aquele que ensina. Os mestres são responsáveis por ensinar e transmitir o conhecimento e os princípios da palavra de Deus, proporcionando entendimento e crescimento espiritual aos membros da igreja. Aqui tem até uma figurinha, aquela tia da escolinha, ela está ensinando, ela está exercendo um ministério de mestre. Aquele da escola dominical, que é o mais conhecido, é um ministério de mestre. Mas não precisa ser escola só no domingo, dominical.
Pode ser escola também durante a semana, não tem problema. Pode ser um culto de ensino também, não tem problema. Mas a intenção aqui é identificar o ministério. Quando eu falo culto de ensino, talvez só se for aquele ministério específico que vai estar exercendo ali. O pastor pode ensinar? Lógico, o pastor também tem um dom de ensino. Mas ele não é o faz-tudo. Ele nem precisa ser o faz-tudo. Eu entendo que quando algumas igrejas estão iniciando, estão pequenas, lógico, o pastor tem que ir, é o tal do se vira nos 30, tem que fazer muita coisa, e sozinho, não é verdade? Mas quando você começa a levantar estes ministérios começam a se revelar na igreja, as coisas vão tomando forma e o bom funcionamento começa a acontecer, tá? Então, eu dei alguns exemplos aqui, ensino na escolinha, ou na escola dominical, ou seja, outro dia que não seja domingo, a escola de líderes, não sei. O que você pode levantar na sua igreja como ensino? Primeiro, identifique os ministérios específicos. Tem pessoas que você vai começar a identificar que tem o dom de ensino. Tem gente que eu vou fazer até uma brincadeira aqui, que eu já ouvi um professor falando isso. Ele falou que quando vai dar aula, é uma aula maravilhosa. Quando vai pregar, já não é mais a mesma coisa. Por quê? Porque ele tem um dom específico. Não significa que quem ensina também não pregue. Tem gente que ensina e prega muito, com um dom muito, digamos assim, muito explícito. Você vê o dom sendo manifesto ali, tá? Não existe regras para isso, na verdade. Eu até falei em algumas aulas anteriores que não é pelo fato de você identificar um ministério específico. Se você assistiu às aulas anteriores, você vai lembrar disso que eu vou falar agora, tá? Coloque isso no seu coração, para você não confundir as coisas. Eu tenho um ministério específico disso, pronto, não faço mais nada a não ser isso. Não é bem assim. Tem gente que tem um ministério específico de ensino, ou de evangelista, ou de apóstolo, mas ele está pregando, ou ele está exercendo um outro ministério pastoral. Não tem problema. Os dons de Deus são bem diversificados. A pessoa pode exercer outros ministérios? Pode exercer. Mas, aí vem o mais, reconhecendo o seu ministério específico, a sua energia tem que ser mais focada naquele ministério. Você entendeu a diferença agora? Eu, com um ministério específico, estou impedido de exercer outros ministérios? Não. Eu dei o exemplo aqui agora. O pastor está começando a igreja, ele faz tudo sozinho. Ele vai ser o diácono, ele que vai ser o obreiro, ele que vai ser o pastor, ele que vai ser o evangelista, ele que vai ser tudo. E Deus vai abençoar. Deus vai operar. Deus vai manifestar dons maravilhosos ali, naqueles dons ministeriais. Mas o chamado dele é outro. Quando ele tiver a oportunidade de focar mais naquele chamado específico, ele vai colocar mais energia naquele chamado específico e aí então ele vai ver mais frutos ainda se desenvolvendo por intermédio daquele chamado em específico, que é o propósito de vida dele. Então não precisa você ficar se isolando, não, achando que você não pode fazer outras coisas, mas descobrir o seu propósito, o seu chamado específico, coloque mais energia naquilo. É só isso que você tem que fazer, tá? Não precisa se isolar também para não confundir as coisas. Então, o chamado para ensino na educação, ensino cristã, é fundamental também para o crescimento da igreja. Passando adiante, vamos começar a trazer mais aqui algumas coisas. A função dos líderes de grupos e ministérios específicos. Tá, aqui a gente começa agora a parte do reconhecimento, tá? Já estamos tentando buscar esses reconhecimentos, mas a gente vai começar a buscar agora essas funções. Reconhecer a importância dos líderes de grupos e ministérios específicos em auxiliar na organização e ministração de áreas específicas da igreja. Primeiro, meu Deus, desculpa, vamos lá. Primeiro,
o ministério, ele pode estar como se tivesse escondido, tá? Eu sempre gosto de falar naquela parábola dos talentos. Deu para um, deu para outro, dois, tal. Alguns multiplicaram e teve aquele que escondeu o talento. Muitas vezes o talento ele também está escondido. Às vezes por timidez da pessoa e muitas vezes pela liderança não enxergar e buscar o reconhecimento. Não entendo o que é esse reconhecimento. Esse reconhecimento não é você cravar uma medalha no peito de alguém, não, tá? Ou dar um diploma para ele. Não é isso. Ninguém me reconhece. Não é isso, não. Reconhecer é você identificar que existe talentos ali que eles precisam ser desenvolvidos. Isso é reconhecer o que eu estou falando, tá? Que tem gente que parece que só anda frustrado. Ninguém me reconhece, ninguém... Você não precisa buscar reconhecimento. Você só precisa desenvolver o seu ministério. Você tem um chamado, desenvolva ele. Ele vai aparecer. Ninguém pode esconder uma lâmpada debaixo e achar que ela não vai estar iluminada. Ela uma hora vai começar a passar pelas brechas, ela vai mostrar a sua luz. E reconhecer que eu estou falando não é isso. Reconhecer é a parte da liderança e a parte, às vezes, dela mesmo. Ou aquela pessoa que é muito tímida, ou aquela pessoa que exerce um cargo de liderança, mas ela não consegue identificar ou ela não quer trabalhar no desenvolvimento destes ministérios. Então, vamos passar aqui para 1 Coríntios capítulo 12, 28. 1 Coríntios 12, 28. Vamos lá, abrir a Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. 12, 28. Olha só. E a uns pôs Deus na igreja. Esse primeiramente aqui eu já expliquei já em uma aula anterior, que não é assim, olha, esse daqui é o bambambam, esse daqui é superior a você, viu, respeita, porque muita gente vai ler esse versículo e vai interpretar dessa maneira. Isso aqui, essa ordem aqui, Deus está falando a ordem do funcionamento, não é a ordem de quem é maior, de quem é menor, tá? É como se fosse assim, ó, um plantou, outro regou e outro colheu. Né? Deus dá um crescimento. Então, é uma ordem no sentido do bom funcionamento. Não é uma ordem de hierarquia, quem é maior ou menor. Tem muita gente que se engana com esse versículo. Vamos ler agora? Já está selecionado. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, nesse sentido de primeiro, né? Aqueles que vão edificar a igreja. Em segundo lugar, profetas, aqueles que vão cuidar da parte, exortar, ensinar, revelar coisas de Deus, revelar no sentido da palavra ali, enfim. Em terceiro, doutores, que são os que exercem ministério de ensino. Depois, milagres. Veja que tem a parte dos milagres aqui, que não é bem um ministério, mas são dons espirituais que se manifestam através de alguns ministérios, como, por exemplo, do evangelista, do apóstolo, e são dons também que se manifestam em todos os ministérios, porque a ordem do Senhor Jesus foi: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda a criatura, e essa ordem foi para todos os crentes, até aquele que está sentado na cadeira da igreja, e ele disse: em meu nome vocês expulsarão demônios, falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E existem então vários milagres. Você vê também na missão dos 70, por exemplo, não eram 70 pastores ou apóstolos, não. Era discípulos ali, pessoas que estavam seguindo e estavam com fé de servir ao Senhor Jesus. E ele falou: vão lá, e em meu nome vocês vão fazer muitas coisas. Quando eles voltaram da missão que o Senhor Jesus deu a eles, eles ficaram maravilhados. Ele falou: Senhor, em teu nome até os demônios ficaram calados na nossa frente. Ele falou: eu vi Satanás caindo como raio do céu. Ele saiu derrotado, a missão foi concluída. Mas ele disse: não alegrai com essas coisas, mas alegrai com o seu nome está escrito no livro da vida. Então são dons que operam na igreja, de uma forma em geral.
dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Então veja que socorros aqui está mais naquela parte do diaconato, né, dos obreiros, aqueles que vão dar aqueles primeiros socorros, ajudar, acalmar, aconselhar. Aí você vê essa questão. Mas o importante aqui, para a gente não fugir da temática, é o seguinte, é reconhecer essa diversidade ministerial e de dons espirituais para quê? Para o bom funcionamento da igreja. Coloque isso no coração e vamos adiante. O papel dos obreiros. Olha só, o papel dos obreiros e voluntariados na obra do Senhor. Esse papel aqui é um papel fundamental na igreja. Olha, compreender a contribuição significativa dos obreiros e voluntários na execução das atividades e na expansão da obra do Senhor. Guarda essa palavra, expansão. Os obreiros, eles têm o dom de multiplicar, Você vê aqui né, vários obreiros, eles têm o dom da multiplicação, da expansão. São aqueles trabalhadores, aqueles que vão no corpo de Cristo, exercendo o seu ministério. E eu quero até chamar a atenção, tem alguns pastores que começam a desenvolver o seu ministério, por exemplo, eles começam como obreiros, tá? E é até saudável você iniciar o seu ministério como obreiro, depois de repente exercer uma função no diaconato, ou como chama na sua igreja, ou presbítero, ou evangelista, não sei como chama, mas é até saudável, porque você vai se amadurecendo na obra, vai ganhando conhecimento, manejando bem a palavra, vai crescendo, até Deus colocar você num chamado específico. Eu acho que essa parte que eu estou falando agora também é importante para você prestar muita atenção. Não é porque existem chamados específicos que a pessoa inicia aquele chamado diretamente naquele chamado específico. Não. Muitos vocês vão ver que iniciaram, foram levantados, depois que eles exerceram o ministério, né? Depois que eles exerceram o ministério. Então preste atenção, na igreja é muito mais saudável isso. Aqueles que querem atropelar, eles acham que é aquilo que Deus chamou para aquilo, tudo bem, legal que você está descobrindo o seu chamado, mas quer que tudo aconteça, vai ficar frustrado, tá? Vai ficar frustrado. Por quê? Porque não é dessa forma, não é porque Deus exige que você passe por um triturador para depois isso, mas é mais ou menos isso. Por quê? Pela própria experiência, para que você cresça de forma saudável, tá? Não é por conta de um castigo, não é por conta que você tem que basicamente isso, depois aquilo, não. Mas é uma ordem que eu acho que a palavra mais apropriada aqui é uma ordem para você crescer de forma saudável. Essa é a palavra, guarda essa palavra aí. Crescer de forma saudável. O que é crescer de forma saudável? É você ir experimentando e sendo experimentado no ministério, e aí então você vai amadurecendo, você vai crescendo. Todas as pessoas que fizeram isso e tiveram paciência, vamos colocar o rei Davi. Olha a paciência que ele teve. Deus chegou e falou através do profeta Samuel. Samuel, vai lá e unge a Davi rei. Derramou o óleo sobre ele, ele foi ungido como rei, mas ele sentou no trono? Não. Ele falou, não vou tocar no ungido do Senhor, se referindo a Saul. Começou a fugir, foram anos e anos de batalha, até que naturalmente Deus colocou ele no trono. Então as coisas, você não precisa se apaixonar pelo ministério, não. Você só tem que cumprir o ministério. Foge da paixão, cumpra o seu ministério. Cuide da sua família e cumpra o seu ministério. As coisas vão acontecer. Se Deus, ele te chamou, ele te prometeu, ele está te levantando, ele é fiel e justo para tudo se organizar e colocar você no momento certo. Então, essa
essa questão. Vamos mais se aprofundar nessa questão dos obreiros. Olha só. A palavra, lembrando que eu estou trazendo a raiz, né, que eu chamo de raiz, que é a etimologia, a palavra obreiro refere-se a alguém que realiza trabalho manual ou despende de esforço físico em seu ofício. Não é isso que os obreiros fazem? Os obreiros são aqueles que têm se despendido ali de esforço físico na arrumação da igreja, lavando a igreja, preparando o material, enfim, eles trabalham, eles são aqueles trabalhadores mesmo. Daí deriva essa palavra obreiro, né? Etimologicamente a palavra tem origem no latim, estou lendo aqui, operários, que significa trabalhador, ou operário. Etimologicamente a palavra operário vem do grego operários. O termo é formado a partir do radical oper, que remete à ideia de trabalho ou ação. Portanto, um obreiro é alguém que se envolve ativamente em uma tarefa ou trabalho. Estou lendo aqui ainda. Especialmente aqueles que executam tarefas manuais ou físicas. Na esfera religiosa, o termo é frequentemente utilizado para se referir às pessoas que desempenham atividades de serviço e ministério na igreja, contribuindo para a obra do Senhor com seu esforço e dedicação. Você parou para pensar que a todo momento, etimologicamente falando, se trazendo a raiz da palavra, o significado da palavra, obreiro é o trabalhador? É o trabalhador? Imagina então estes ministérios que você já ouviu falar em funcionamento e os trabalhadores fazendo a parte dele, os trabalhadores organizando, um fica na portaria, outro no estacionamento, outro limpando a igreja, outro arrumando as cadeiras. São os trabalhadores, é isso mesmo. Você já viu na igreja os obreiros fazendo todos esses trabalhos? Eles são os trabalhadores. Aí a pessoa olha assim, né, com aquele olhar, aquele pensamento humano que nós temos, pensa que eles são os menores, mas mal sabem que eles estão em pleno funcionamento no corpo de Cristo. E isso é um ministério, o ministério dos obreiros. Na verdade, todos nós somos obreiros, né? Porque todos trabalham para a obra, mas estes em especial, eles são os trabalhadores. Por isso tem que se multiplicar. Quanto mais obreiros, melhor. Por quê? Porque eles têm que se multiplicar, até para não ficar pesado para ninguém. Além disso, estes trabalhadores, eles fazem parte de uma expansão que quase ninguém enxerga, mas muitas igrejas crescem por causa destes trabalhadores. Com certeza, a coroa está reservada. Este ministério é lindo, este ministério é essencial. Tem gente que passa, como eu falei, por essa fase e acaba exercendo outro ministério específico, conforme o seu chamado. Mas tem pessoas que elas são chamadas nesse ministério em específico. Para esse ministério específico. Durante os anos que eu pastoreei, eu vou te falar uma coisa, eu conheci obreiros com ministérios lindos, mas lindos mesmo. Assim que você olha, você fala, essa pessoa é um obreiro. E é lindo, um ministério muito bonito. Guardou essa parte? Nós vamos avançando para a nossa próxima aula, que aí agora a gente vai explanar agora alguns dons ministeriais. Então vamos lá para a próxima aula.